Eu soprei aqui e deu. Vamos lá então. Bom, a história que nós vamos contar hoje não é sobre o berrante, mas sim sobre o carro de boi. Então acompanhe aí o vídeo. A história do carro de boi se remete nas mais remotas épocas da humanidade, sendo um dos mais antigos instrumentos de trabalho do mundo. Aqui no Brasil, ele veio para cá durante a colonização portuguesa, na época dos primeiros engenhos de açúcar, lá por volta do ano 1520. E com suas rodas pesadas e maciças, o carro de boi, ele escreveu os primeiros capítulos da história aqui do nosso Brasil. A origem do carro de boi, como nós conhecemos, vem da Roma Antiga. Quando o Império Romano dominou a Península Ibérica, ele adquiriu esse modelo de carro de boi, e quando o Império Romano sucumbiu, os países como Espanha e Portugal se tornaram poderosos e pretendiam ampliar, né, suas áreas de domínio. Foi aí que chegaram nas Américas, trazendo o carro de boi, os bois, ferreiros, carpinteiros, e o resto é história. Então, aqui no Vale do Rio Doce, o carro de boi foi muito importante no desenvolvimento da região, porque o acesso aqui a esse rincão era muito difícil, só tinha acesso através do Rio Doce e também do Rio Piracicaba. Era uma região que ficou isolada durante muitos tempos, e com a chegada dos primeiros fazendeiros que trouxeram o carro de boi, implantaram o carro de boi na região, foi que começou a desenvolver, porque ficou mais fácil de transportar a produção agrícola. As pessoas que trabalhavam na lavoura, eles tinham como força os bois e, consequentemente, produção maior, porque transportava tanto pessoas como agricultura, como produção, e também arar as terras, etc. Era preciso buscar arados e buscar ferramentas em outros lugares. E o carro de boi não precisava de ter estrada aberta, aonde colocasse os bois para puxar, subindo o morro, descendo, passando por meio de pântano. Os bois, geralmente os bois são muito valentes, muito fortes, e as rodas também, elas são preparadas para atravessar pântanos, para subir, descer morro, passar por dentro de buracos. Então tudo isso facilitou no desenvolvimento que se buscava na época. E falando mais do urbano, quando Ipatinga ainda era uma vila, aí, Barra Alegre, que era o distrito, o cartório, igreja e os bens que tinha, era em Barra Alegre. As pessoas que moravam onde hoje é a região central da cidade, quando a noiva ia casar, ela ia de carro de boi em Barra Alegre, eles casavam e voltavam no carro de boi. Quando chegava na escola, onde hoje é a Escola Batista, aquele lugar era o local de recepção na cidade. Então as noivas ali, elas paravam e era recebida para fazer a festa. E a festa, então, ali todos recebiam os noivos e servia o pão molhado, que é hoje o cachorro quente que evoluiu. A pessoa responsável por guiar o carro de boi é chamado de carreiro. O carreiro, geralmente, ele ia acompanhado com mais um ajudante, dependendo também do tamanho que era a quantidade de juntas de boi que existia. Uma junta de boi é formada por 2 bois que puxavam o carro de boi. Como vocês podem estar vendo aí, esse instrumento ele é para despertar os bois, como se fosse uma espécie de chicote ou espora, mas esse aqui era fixada numa vara, era colocado aqui
e ele ia espetando nos bois, fazendo barulho, para o boi ele continuar subindo o morro, fazendo mais força para continuar, para vencer aquele obstáculo. Muitas das vezes não precisava nem furar o boi. Na hora que o boi escutava o barulho, ele já sabia que ia receber uma esporada. Então ele já procurava alertar e andar com mais força. A canga, essa peça que está aqui na frente, a utilidade dela é exatamente para prender os bois e no carro de boi, fixar no pescoço do boi, e ela é composta com os canzilhos. Aqui são duas madeiras, nós temos ali, depois nós vamos colocar para as pessoas verem, e aqui passa a corrente para prender os canzilhos no carro de boi, que é para puxar. E os bois, geralmente, a venta do boi é furada, colocada uma argola em cada venta do boi e amarrada, puxada pelo ajudante do carreiro. Com isso, o carreiro mais o ajudante, eles têm o domínio do animal. Se o animal quiser fazer uma coisa que indesejável, correr ou etc., eles têm o domínio segurando o boi pelo cabresto e pelo nariz. As juntas de boi eram impares. Cada junta de boi tinha sua função. Dependendo da quantidade de carga que era transportada pelo carro de boi, iam 2 juntas de boi ou mais. As cargas mais pesadas iam de 6, 8 e por aí vai. O barulho que as pessoas sempre perguntam por ele, que é o canto do carro de boi. É colocado um pouco de azeite com carvão no eixo para que o carro de boi ele produza um barulho. Esse barulho é como se fosse uma cantiga para animar a marcha dos bois, para eles trabalhar com uma certa tranquilidade. Aquele barulho é como se você estivesse fazendo uma tarefa escutando o rádio falar. Assim também os bois, eles acostumam naquela marcha deles, naquela tarefa que eles desenvolvem, ser animado pelo canto do carro de boi. É como se fosse um ritmo que eles trabalhavam, em um ritmo. Como foi que o Museu Vivo adquiriu esse carro de boi? As pessoas sabem que o trabalho que nós fazemos aqui na região de preservar a história da cidade e da região, então eles ficaram sabendo desse exemplar, esse carro de boi que estava guardado em um porão. Eu encontrei ele nos porões de uma fazenda aqui mesmo de Ipatinga, e porque as pessoas que guardaram falaram que esse exemplar aqui era que transportava as crianças para estudar em Barra Alegre. Ipatinga ainda não tinha escola, então as crianças iam de carro de boi para Barra Alegre, que era a escola mais próxima que tinha, porque fora daí só em Fabriciano. Como Barra Alegre e Ipatinga era um só distrito de Fabriciano, então a escola de Barra Alegre era servida também para as pessoas de Ipatinga. E me interessou por ser um carro de boi que é histórico para a cidade. Esse exemplar aqui, ele já foi reformado. O eixo dele nós tivemos que reformar. E depois disso, nós não deixamos ele molhar mais. Então ele está até, pela idade dele, ele está até conservado. E quantos anos que ele tem? Ele tem aproximadamente mais de 90 anos.
Além de ajudar no transporte de cana, açúcar e lenha nos engenhos, o carro de boi era usado para transportar mudanças e conduzir pessoas e todo tipo de mercadoria. Havia também uma versão coberta, foi utilizado como carruagem para a nobreza rural brasileira, como transporte de bandas de música das cidades para o interior e vice-versa, para levar as famílias sertanejas às festas de Natal e Ano Novo, quando eram todos enfeitados para a missão e ainda nas campanhas políticas, servindo de elemento de aproximação entre os eleitores e candidatos. Durante 400 anos, os carros de boi foram peças fundamentais para o processo de nossa expansão rural. Foi-se o Império e veio a República, e os carros de bois continuaram a desempenhar seu papel ao lado de seu fiel companheiro, o carreiro. A princípio, ele foi como um rei na imensa vastidão dos campos e serras do Brasil, mas com a chegada dos modernos meios de transporte, ele foi sendo esquecido nos confins das fazendas. Eu espero que tenham gostado de mais um vídeo aqui do Museu Vivo. Quem puder deixar o like, comentar, compartilhar, vai estar nos ajudando muito. Eu vou deixar aqui as nossas redes sociais, quem puder estar seguindo a gente lá, e quem segue já, compartilhar com um amigo o vídeo, para ele também estar conhecendo um pouco da história, não só do carro de boi, mas aqui da região do Vale do Aço, de Patinga, Coronel Fabriciano, enfim. Eu agradeço a todos que nos acompanhou aqui através desse vídeo, e dizer que nós temos muitas coisas para mostrar, nós vamos ter algumas surpresas também. Nós estamos preparando aos poucos. Agora que nós estamos nos lançando através da rede social e temos assim muito conteúdo que aos poucos nós vamos filtrando e colocando aí para vocês mesmo julgar. E quero agradecer por aqueles que colaboram de alguma forma com o museu, seja acompanhando, seja doando através da vaquinha. E essas ajudas é que nos vai ajudar a chegar até vocês, aonde vocês estiverem. Nós do Museu Vivo, que temos esse objetivo de fundar um museu aqui na região do Vale do Aço, também buscamos levar, de uma certa forma, um museu até você que está aí do outro lado da tela. Seja de qualquer lugar do Brasil ou do mundo que você estiver. Nosso objetivo, como eu disse antes, é de fundar um museu aqui sim, mas também estar presente em todas as redes sociais. Então, deixo o meu muito obrigado para quem assistiu o vídeo até aqui e até a próxima. Não sei. Bom, se você também não sabe tocar um berrante... Não sei. Não, peraí. Bom, se você também não sabe tocar um berrante, então acompanhe a gente aí, que no vídeo de hoje nós vamos... Eu não vou falar sobre berrante, então não é sobre berrante. Bom, então se você também não sabe tocar um berrante, não vai ser agora que eu vou te ensinar. Não. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o carro de boi e a história do carro de boi aqui no Brasil. Então acompanhe aí o vídeo. Ou é melhor eu falar meu nome e depois o seu? Não sei.